Em Toma, Despedida de Casado se apresenta à primeira vista como uma comédia de excessos, construída a partir de situações reconhecíveis e de um humor direto que parece interessado apenas em provocar riso imediato. Mas à medida que o filme avança, fica evidente que essa superfície leva esconde uma reflexão mais densa sobre a transição para a vida adulta e sobre o desconforto que muitos homens sentem diante da responsabilidade emocional que o casamento simboliza, e o roteiro trabalha com essa ambiguidade de forma consistente, usando o riso como uma linguagem defensiva que mascara inseguranças profundas. Cada cena da despedida funciona como um pequeno teste de identidade, em que os personagens reafirmam uns aos outros quem acreditam ser, mesmo quando suas atitudes contradizem essa imagem, e essa tensão constante entre discurso e ação é um dos motores dramáticos mais interessantes do filme, pois revela personagens que falam de liberdade enquanto se comportam como prisioneiros do próprio medo de mudança. A direção opta por um ritmo acelerado, quase caótico, que reforça a sensação de fuga e descontrole, e essa escolha não é gratuita, já que o excesso de estímulos, música alta e conversas sobrepostas criam um ambiente em que pensar se torna impossível, transformando a festa em um espaço de suspensão da realidade, algo que se rompe gradualmente quando surgem pequenas fissuras, como olhares perdidos, silêncios constrangedores e comentários que escapam sem filtro. Ao analisar cena por cena, percebe-se que Toma constrói uma progressão emocional sutil, em que o humor vai perdendo sua pureza e se mistura com um cansaço quase existencial, especialmente na forma como o protagonista reage aos amigos, inicialmente cúmplices e depois espelhos incômodos de um futuro que ele teme, e essa mudança de perspectiva é o que dá profundidade ao arco narrativo, evitando que o filme se limite a uma sucessão de gags em comparação com outras comédias de despedida de solteiro. Despedida de Casado se destaca por não transformar o casamento em ameaça ou punição, mas em realidade inevitável que expõe fragilidades já presentes, e essa abordagem mais honesta aproxima o filme de uma comédia dramática disfarçada, na qual o riso surge menos da provocação fácil e mais do reconhecimento desconfortável de comportamentos conhecidos. Existe também uma dimensão social importante na forma como os personagens se relacionam com trabalho, status e expectativas externas, pois a despedida não é apenas do estado civil, mas de um ideal de juventude prolongada em que erros não têm consequências, e essa leitura amplia o alcance do filme para além da experiência individual do protagonista, conectando uma geração que amadurece sob pressão e sem referências claras, do ponto de vista pessoal. Assistir a Despedida de Casado provoca uma identificação imediata com situações em que o humor serve como armadura emocional, lembrando encontros em que a alegria exagerada encobre conversas que ninguém quer ter, e Toma demonstra sensibilidade ao capturar esse comportamento sem ridicularizá-lo completamente, permitindo que o espectador ria e, ao mesmo tempo, se questione. A sequência final, marcada por um tom mais contido e reflexivo, funciona como um contraponto necessário ao excesso anterior, sugerindo que o verdadeiro conflito do filme não está na festa em si, mas na aceitação gradual de que crescer implica perdas e redefinições, e ao evitar um fechamento moralista, o diretor deixa espaço para que cada espectador projete suas próprias experiências naquele desfecho ambíguo. Despedida de Casado termina, assim, como uma comédia que diverte sem ser descartável e que provoca reflexão sem abandonar o humor, mostrando que o medo de crescer pode ser tão engraçado quanto triste e que rir dele talvez seja o primeiro passo para encará-lo com honestidade.